Boa noite, meus queridos alunos, saudade de vocês. Boa noite, pessoal do Técnico em Segurança e Enfermagem. Boa noite ao pessoal do Técnico em Segurança do Trabalho. Há muito tempo a gente não se vê, né? A gente tem trabalhado só de forma online, mas eu creio que tudo isso vai voltar ao normal e espero que seja breve. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso sistema muscular, como eu já havia enviado para vocês na aula anterior, a parte escrita, e hoje a gente vai dar continuidade à parte explicativa. É um conteúdo muito grande, muito extenso, mas eu vou tentar reduzir para vocês, né? Fiz um resumo das principais partes, os principais músculos, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Os principais músculos não quer dizer que os outros não tenham funções importantes. Todos os nossos músculos, cada um com a sua função e cada um com a sua importância. Porém, como a gente não tem a peça, né? Tem esse distanciamento, não dá para mostrar direito as figuras para vocês, eu tentei reduzir para um melhor entendimento. Então, o que a gente precisa entender? O que é o nosso sistema muscular, né? Eles são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e pela sua contração são capazes de transmitir movimentos. Então, o nosso sistema muscular, ele é basicamente isso e também tem as suas funções. Então, o nosso sistema muscular, ele corresponde de 40% a 50% da nossa parte, né, do nosso contexto do sistema humano, do corpo humano. Então, se a gente for pegar em questão de proporção, nós temos de 40% a 50%. Então, metade do nosso corpo é sistema muscular. Pode ser um pouquinho maior? Pode, né? Há pessoas que têm mais massa muscular, mais músculos e menos gordura. Quando você tem mais gordura, você vai ter menos músculo. Então, é preciso também equilibrar. O nosso sistema muscular também, ele é dividido em 3 partes. Nós temos 3 partes. Musculatura lisa, né? Que é o nosso músculo liso. Musculatura estriado cardíaco e musculatura estriado esquelético. A nossa musculatura lisa, ela é encontrada em vísceras. Um exemplo que eu coloquei para vocês é o nosso estômago. O nosso estômago, ele é controlado de forma involuntária. A gente não consegue controlar o nosso estômago, né? Então, o nosso sistema por si controla. Ele é de forma involuntária. O nosso músculo estriado esquelético, ele fica próximo aonde tem ossos. Um exemplo eu coloquei para vocês, foi na região superior, né, mais localizado no braço. Esse músculo, ele é de forma, a sua contração, ele é de forma voluntária. Eu consigo controlar, eu consigo fazer uma flexão, eu consigo fazer uma extensão do meu braço. Então, eu consigo controlar esse músculo no momento que eu quero, quando eu quero. Então, esse músculo, ele funciona de forma voluntária. Eu quero, eu posso fazer. O nosso músculo estriado cardíaco, ele está presente na musculatura do nosso coração. Então, o bombeamento de sangue eu já não consigo controlar, né? O movimento do meu coração eu não consigo controlar, o bombeamento eu não consigo controlar. Ele acontece de forma natural. O corpo em si controla, então ele é involuntário. Então, tanto a nossa musculatura lisa quanto a nossa musculatura estriado cardíaco, eles são músculos involuntários, né? Não é possível eu controlar. Porém, o único músculo que a gente consegue controlar é o nosso músculo estriado esquelético. Esse sim eu consigo ter controle. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas funções também do músculo. Ele é responsável por produção de movimentos corporais, estabilização das posições corporais, né, em questão de postura, de firmeza. Então, o músculo ele é responsável, juntamente com o nosso sistema ósseo, regulação do volume dos órgãos, movimento de substâncias dentro do corpo e produção de calor. Então, essas são algumas das funções que o sistema muscular ele é responsável. Eu coloquei para vocês aqui, não todos os músculos, né? Coloquei alguns músculos para vocês entenderem. Nós vamos começar no deltoide, o músculo deltoide. Onde fica localizado esse músculo? Se a gente pegar, né, a parte lateral ao nosso braço,
aquele músculo, toda vez que a gente vai tomar uma vacina que é aplicada, esse é o nosso músculo deltoide, né? Ele fica localizado na região lateral, mais ou menos região anterior ao braço, né? Então ele também tem algumas funções, auxiliar nos movimentos de flexão, extensão, rotação lateral e medial. Então esse é o nosso músculo deltoide. A nossa supraespinhal, né? Ela tem como função a abdução do braço, é um feixe bem pequeno que fica próximo à nossa escápula, né? Na parte posterior do nosso grande dorsal, que é a parte das costas. Então ela é um feixe muscular que fica próximo à escápula. A infraespinhal também é um músculo, porém com proporção maior, ela recobre, né, a nossa escápula, é como se ela cobrisse a escápula, e ela é responsável pela rotação lateral do braço. Então, se vocês verem, cada músculo ele tem uma função, e é uma função importante. Aqui eu coloquei também o redondo maior. Se você fizer um corte na região da axila, ele fica localizado, né, na parte de dentro, né, parte interna da nossa axila. Então, ela é responsável pela rotação medial, adução e extensão da articulação do braço. Quando eu vou fazer a flexão, né, levantar o meu braço, levantar o meu ombro, esse músculo que ajuda. Então, ele fica interligado no finalzinho da escápula, juntamente com o húmero. Vou falar para vocês aqui também sobre o bíceps, né, o bíceps braquial. Nós temos o bíceps, nós temos o tríceps, né, aquele músculo durante a academia que tanto homens quanto mulheres tentam fortalecer, querem mesmo ganhar uma proporção massa nesse músculo. Então os dois eles são responsáveis por extensão e flexão do cotovelo, braço, né? Então assim, é um músculo importante porque é um músculo de bastante força, né? Para o entendimento daquelas pessoas que são adeptas à academia, quanto mais malha, mais força você ganha, você tem mais sustentação, né? Então é esse o músculo. Coloquei para vocês também a região glútea. O nosso glúteo, né? A região bumbum, glúteo, nós temos 3 divisões: glúteo máximo, glúteo mínimo e o glúteo médio. Se você abrir, né, for olhar na peça anatômica, é possível ver nitidamente o glúteo máximo, o glúteo médio, né, que intercala, e o glúteo mínimo. O glúteo mínimo, ele fica, é um músculo bem pequenininho e ele fica bem, né, na última porção. Então, às vezes, pelo corte, não é possível verificar. Mas a importância, né, desse músculo é que relacionado a medicações intramuscular, anticoncepcionais injetáveis, né, tanto a óleo quanto não óleo, todas essas medicações são aplicadas no glúteo, né? Não se aplica mais, um exemplo, Voltaren, não se aplica mais no braço, porque é uma dor muito intensa. Então, foi determinado que medicações anticoncepcionais injetáveis são aplicados no glúteo. O glúteo, por ele ser um músculo de proporção maior, a sua absorção também, ela é uma absorção mais eficaz. Além de ter uma absorção mais eficaz, relacionada à dor, né, é menos. É uma dor menor, é menos a dor. Porque se você pegar o deltoide, ele é bem pequeno relacionado ao glúteo. Então, o glúteo ele é responsável também, não só em questão de medicações, né, mas ele é responsável pela extensão e rotação lateral do quadril. Então, é um músculo de grande importância, né? Por isso, às vezes, faz fortalecimento do glúteo, agachamento, né? Tem um aumento também da massa muscular. O glúteo médio, ele fica intercalado, como eu havia dito para vocês, né? Ele fica intercalado entre o máximo e o mínimo, né? Quando você faz a aplicação de algum injetável, esse injetável, né, usando a agulha própria, ele atinge também esse glúteo médio. Em pessoas que têm a parte glútea maior, né, pode ser que chegue, mas chegue pouco, né, não chegue tanto. Em quem tem menos, pode ser que atinja até a terceira camada, que é o glúteo mínimo. Mas é
primordial. Medicação deve ser feita com a agulha correta, agulha para ser feita de forma intramuscular, na qual consiga atingir de 2 a 3 camadas, correto? Então, o glúteo médio ele é responsável pela abdução e rotação medial da coxa. O glúteo mínimo, ele é bem pequenininho, às vezes até imperceptível, dependendo do corte que for feito na peça, e a sua função é de abdução e rotação medial da coxa. Eu coloquei para vocês também o sóleo, né? Qual que é a importância do sóleo? Ele fica localizado na parte posterior da coxa, né? Então a sua função é flexão, abdução e rotação lateral da coxa e flexão da rotação medial do joelho. Coloquei para vocês também, o quadríceps, né? Ele é uma união de 4 músculos, né? De 4 camadas musculares, 4 feixes musculares, né? Eles são um pouco maiores, fica na parte posterior da coxa e eles são responsáveis pela extensão do joelho reto femoral e realiza a flexão do quadril, né? Então são músculos também de grande importância, são músculos grandes. Coloquei para vocês também o tibial anterior, né? Ele fica na região anterior, mais ali relacionada à tíbia e à fíbula, e a sua função é a flexão dorsal e inversão do pé. Tibial posterior, região mais a parte de trás, parte panturrilha, flexão plantar e inversão no pé. Tem uma imagem aí que vocês vão observar logo após esse slide, que mostra uma fratura exposta, né? E lesão de ambas as partes, tanto a parte anterior, né? Anterior canela, região onde tem a tíbia e a fíbula, quanto região posterior. Então, se vocês verem, o osso está exposto, teve fratura exposta de osso, teve rompimento de músculo, né? Então, essa é uma imagem ilustrativa para vocês. Coloquei também o gastrocnêmio medial e lateral. Lembra em uma aula anterior que eu falei com vocês para pesquisarem a função da nossa panturrilha, né? E que muita gente me falou, professora, mas eu nem lembrava, nem sabia que a panturrilha era tão importante para o nosso corpo. Quando a gente vê a pessoa malhando, fortalecendo a panturrilha, a gente acha que é só mesmo para pegar uma extensão maior, ficar aquela panturrilha bonita, mas na verdade não é. Então a função da panturrilha, ela flexiona o joelho e a flexão plantar do tornozelo. Mas o que a gente precisa entender relacionado à panturrilha? Além do gastrocnêmio, nós temos o sóleo também, né? Ele fica logo abaixo do gastrocnêmio e esse músculo, ele ajuda na parte da circulação sanguínea do nosso corpo. Então, ele bombeia sangue para o nosso coração, né? Ele enche, se irriga de sangue e ele bombeia o sangue venoso para o nosso coração. Tá vendo a importância da gente tentar fortalecer a nossa panturrilha? Não é só em questão de extensão, de ficar bonita, né? A aparência bonita, a coxa bonita, a panturrilha bonita. Não. Quando você fortalece ela, você automaticamente está fortalecendo também sua circulação sanguínea. Por isso que é importante a gente cuidar tanto do nosso coração quanto da nossa panturrilha, porque ela também atua na circulação sanguínea. Eu coloquei para vocês também, gente, algumas vias de medicações, de alguns injetáveis intramusculares. Então aqui eu coloquei alguns músculos, né, que podem ser feitas medicações, vacinas. Aqui eu coloquei o deltoide. O deltoide, ele é basicamente apropriado mais para vacinas, né? Hoje em dia não se faz medicações no deltoide, pelo fato de absorção e pelo fato também de ser um local de muita dor. Então, todas as vacinas, né, vacina adulta, ela é feita no deltoide. Crianças menores de 2 anos, é feito no vaso lateral da coxa e algumas feitas no braço, né, na região do deltoide. Medicações são feitas intramusculares, anticoncepcionais injetáveis, são feitos também no glúteo, somente glúteo.
glúteo máximo, médio e mínimo, com agulha apropriada. Vacinas em crianças são feitas vasto lateral da coxa. É possível fazer alguma medicação em adulto no vasto lateral da coxa? É possível. Só que dói bastante, né? Mas tem pessoas que preferem fazer na musculatura, no músculo, do que fazer no glúteo. O glúteo é bom que absorve de melhor forma e é menos invasivo, menos doloroso, mas tem pessoas que preferem fazer no vasto lateral da coxa. Então, mesmo no vasto lateral da coxa, é preciso colocar a agulha correta, fazer tudo de forma correta, porque se você faz no vasto lateral da coxa, um adulto, e você pega uma agulha que não é apropriada, às vezes ele vai só no tecido, né, na camada do tecido adiposo, né, só vai mesmo pele, né, cutâneo, não vai aonde deveria ir e não vai ter absorção da forma que deveria ter. Então, tanto em medicações, né, que sua composição é óleo, precisa de uma agulha adequada para você ter um resultado bom e atingir a camada que necessita ser atingida. Se você faz mais de forma superficial, você está fazendo mais cutâneo, né, intradérmica, e não é essa a função da medicação intramuscular ou vacinas intramusculares, né? É preciso a dosagem certa, ser feito da forma correta e com a agulha correta. Lembrando que o músculo, eles são feixes musculares, então é preciso fazer uma aplicação de forma correta, porque quando esse feixe, ele não abre para você introduzir a medicação ou o que você precisa introduzir, esses músculos, nessas fibras, elas se fecham e automaticamente ela começa a expulsar essa medicação, principalmente a óleo. Então, o anticoncepcional intramuscular óleo, ela precisa ser feito de forma correta, porque senão a própria musculatura expulsa todinha, fecha nessas camadas e expulsa todinho o óleo mesmo em si para fora. Então vai ser uma medicação ineficaz, não vai ter um resultado bom e pode ser que venha a ter sérios problemas relacionados a isso. Então, pessoal, a nossa aula de sistema muscular, né? Quando a gente voltar para as aulas presenciais, a gente vai enriquecer ainda mais esse conteúdo, enriquecer ainda mais esse material. Vou trazer mais imagens para você, até que em questão de abdômen, nós temos as nossas musculaturas, abdômen, né, região torácica, região lombar, todo o nosso corpo, ele é composto de músculos. O nosso rosto tem os músculos corretos, né, na realização da nossa fala, do nosso sorriso, da nossa expressão facial, mas eu quero trazer para vocês quando a gente voltar para as aulas presenciais. Pra gente ver direitinho, estudar músculo por músculo. No mais, o que eu quero de vocês? Deem uma lida, né, em todo o conteúdo. Vejam imagem, vejam vídeos para agregar ainda mais o conhecimento de vocês. Então, esse é o nosso sistema muscular, né? Quero desejar para vocês uma boa noite, bons estudos. Tentem esforçar, tirar um tempinho mesmo. Tá sendo difícil, mas vai passar, né? Quando tudo isso passar, vocês vão ver o quanto a gente vai voltar mais forte, mais decidida. É isso mesmo que eu quero. Quero dar parabéns para vocês também pela escolha do curso, né? Diante desse cenário que a gente está vivendo, vocês agora estão vendo o quão é importante a gente lidar com a saúde, o quão é importante a gente trabalhar com prevenção e promoção da saúde, e vocês fizeram a escolha do curso certo. Tanto os técnicos em enfermagem, quanto o pessoal da segurança do trabalho, né? Ambas as profissões a gente está lidando com prevenção da vida, né? E no mais, boa noite, saudade, o que vocês precisarem, pode me chamar.